É por isso que quando eu falo aí de método de tiragem, eu repito, eu bato sempre na mesma tecla. Método, método, método e método. Devemos, enquanto oraculistas, ter clareza do que a gente está procurando, do que a gente quer saber, de qual que é a informação que nós queremos obter ali na leitura. Por isso que é importante o quê? Conhecer as cartas, conhecer suas polaridades, conhecer seus significados, conhecer suas palavras-chave. Tem pessoas que falam, mas eu não devo estudar a cartomancia me apegando a palavras-chave. Claro que você não deve se você for querer o quê? Decorar palavras-chave. Devemos utilizar as palavras-chave de cada carta ao nosso benefício. Se você quiser decorar, é errado. Isso é errado, tá? Mas as palavras-chave, elas nos auxiliam a ter aquela primeira conexão com a carta, tá? Bateu o olho na carta, você remeteu aquela palavra-chave é a porta de entrada para você abrir e conseguir captar toda a mensagem que a carta está trazendo para você. Eu falo todas as cartas, tem polaridade positiva, negativa, tem diversos significados que se ajustam dependendo do contexto, tá? O erro que o cartomante comete é porque ele fixa aquele único significado da carta na cabeça e ele quer usar aquele significado fixo para todo tipo de leitura. Não é assim que funciona, tá? Devemos observar o contexto da leitura, o objetivo que nós queremos e o histórico que nós devemos montar com a informação das cartas, tá? Para a gente conseguir chegar ao objetivo. Por exemplo, aqui, eu vou falar aqui de combinações aqui de 3 cartas. Não vou explicar aqui as combinações, mas vou dar exemplos aqui de erros que normalmente nós cometemos se a gente não ficar atento ao objetivo que a gente quer, tá? Sempre eu falo, primeiramente, quando vamos fazer uma tiragem de cartas, devemos ter o quê? Uma pergunta objetiva. Se não temos uma pergunta objetiva, pelo menos um tema ali objetivo específico nós temos que ter, tá? Por quê? Toda carta que sair naquela tiragem, independente de qual das 36 cartas que sair, vai estar dando resposta para aquela pergunta objetiva ou para aquele contexto, tá? Por exemplo, aqui, olha só, combinações que as pessoas já têm um significado tatuado na cabeça aqui, que não consegue, às vezes, distinguir na hora que sai. Por exemplo, aqui, eu vou fazer uma análise de 3 cartas aqui, focado na pergunta, no objetivo empresarial. O meu objetivo de análise aqui é o quê? Saber se a minha empresa, a sociedade que eu montei com algumas pessoas, se essa sociedade, se ela tem chance de ter sucesso. Aí eu puxo 3 cartas aqui do meu baralho. Sai isso daqui, ó. Carta da dama, carta da raposa e carta do cavalheiro. A primeira coisa que a pessoa fala, nossa, o envolvimento aqui de traição, tá? Na relação de um casal. Pessoal, essas cartas aqui, nesse contexto, elas estão trazendo a resposta para o foco empresarial, para o foco aí da sociedade que eu questionei. Não está falando nada de relacionamento. Eu tenho que ter o quê? Capacidade de pegar o conhecimento que eu tenho da carta da dama, da raposa e do cavaleiro, montar aí o contexto histórico e adaptar aí para a resposta que eu questionei. Essas cartas aqui têm capacidade perfeitas de responder a pergunta que eu fiz aqui focado na empresa. Eu preciso o quê? Ajustar aqui os significados delas, tá? A imagem que as pessoas têm aqui, sai essa combinação, só estou falando de traição entre um casal, entre homem e mulher. Não é assim que devem ser interpretadas as cartas. Outro exemplo aqui, para o mesmo contexto. Continuo perguntando isso sobre a empresa. Tem chance da empresa dar certo? O que eu devo analisar aqui no contexto da sociedade, entre os sócios? O que eu devo mexer? Tiro mais 3 cartas aqui para trazer a resposta. Sai para mim aqui o quê? Carta da aliança, carta da serpente e carta do coração. A combinação que ninguém quer que saia quando você faz uma pergunta relacionada a amor e a relacionamento. Só que apesar de ter coração aqui, tá, que fala de sentimentos, serpente, que fala também aí de traição, de alerta com problemas com pessoas, e de aliança, que fala de compromisso, as cartas que saíram aqui estão trazendo a resposta para o contexto da empresa, da sociedade. Aqui eu não estou falando de relacionamento afetivo, tá? Não estou falando aqui de amor, tá bom? Então, a dificuldade do cartomante é adaptar o significado das cartas à situação, ao contexto, tá?
fica com aquela palavra-chave que ele decorou ali na cabeça e não consegue ajustar. Por isso que nós devemos sempre observar o contexto. Uma outra combinação aqui que é a combinação da morte. Para o mesmo contexto, análise empresarial sobre a sociedade. Tirei 3 cartas aqui para responder. Sai para mim aqui, cruz, carta dos lírios e a carta do caixão. A combinação aqui perfeita da morte. Meu Deus, um sócio vai morrer, eu vou morrer. E não é bem assim que funciona. Repito novamente, ajuste o significado de cada carta para o contexto e para a pergunta que você fez. Não fique com o conceito pré-estabelecido de combinações. É por isso que você deve ter cuidado aí na interpretação e no estudo das cartas. Por isso que nós estudamos as cartas de forma individual, estudamos as cartas em conjunto e procuramos ter um método de leitura, tá? Que é o quê? Pergunta objetiva, método de tiragem, né? E colocamos ali no final ali do nosso contexto uma validade para essa leitura. Esse é o trio que nós devemos analisar e ajustar o contexto histórico de toda leitura.